Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. A nossa convidada de hoje é Ubirani Barros Otero, do INCA, Instituto Nacional do Câncer. Ubirani, seja bem-vinda ao TV Atende. Muito obrigada. Obrigada a todos por mais essa oportunidade. Ubirani, você desenvolve um trabalho junto ao Instituto Nacional do Câncer em relação a causas de câncer relacionados ao ambiente de trabalho. Hoje, esse é um fator que preocupa? O local de trabalho pode ser um local também de uma doença? Sim, isso preocupa bastante, porque geralmente isso passa, as pessoas não prestam atenção a essa questão. Eu falo as pessoas, nem a própria população, nem os profissionais de saúde. Geralmente, quando você vai no médico, você está com uma doença, dificilmente o médico ou outro profissional de saúde faz a pergunta em que essa pessoa trabalhava, qual a ocupação, qual a atividade dela, e quais os agentes químicos ou físicos que ela entrava em contato no seu dia a dia. E existe mais ou menos 19 tipos de câncer que a gente pode estar associados ao trabalho de acordo com as principais agências em saúde. E isso preocupa muito, porque conforme a prevalência de outros fatores de risco já conhecido como tabagismo vai diminuindo, esses outros fatores vão surgindo e ganhando destaque. Então, cânceres que há algum tempo atrás não chamavam muita atenção, hoje eles já estão ocupando os 10 primeiros, o ranking dos 10 primeiros mais incidentes. A gente pode citar o câncer de tireoide, o câncer de bexiga, as leucemias, os cânceres hematológicos, o próprio câncer de pulmão. Então, existe uma série de tipos de câncer. Todos ligados ao ambiente de trabalho. Ao ambiente de trabalho. Eu quero dizer o seguinte: esse nexo que você falou, ele é difícil de fazer. Porque, por exemplo, um dos tipos de câncer mais importantes, relacionado a vários tipos de exposições, como os metais pesados, arsênio, amianto, os próprios agrotóxicos e outros, eles também estão associados ao tabagismo, ao utilismo, a outros fatores de risco. Então, a gente sempre salienta que o câncer ele é de origem multifatorial. Então, não tem apenas um único fator, mas o sinergismo entre eles potencializa muito o risco, a probabilidade de a pessoa desenvolver o câncer. Por exemplo, se a pessoa fuma e está exposta ao amianto, o risco dela, que era de duas vezes maior em ter câncer, aumenta para 10 vezes, alguma coisa nessa proporção. Então, é importante a gente, além do trabalho, as pessoas saberem que tem outros fatores de risco também envolvidos. Mas essa relação com o trabalho não pode ser descartada, porque é um tipo de câncer totalmente evitável. Se você evitar a exposição, se a indústria, porque muitas vezes é importante dizer que não cabe ao trabalhador essa função. Às vezes está nas instâncias maiores do empregador. Então, é o empregador que tem que se conscientizar, ser sensibilizado e modificar o processo produtivo. Então, uma fábrica que produz hoje telhas de amianto e caixas d'água de amianto, ela pode produzir outro material. Ela tem todo um mecanismo para trabalhar com outro produto que não amianto e produzir telhas e caixas d'água. A mesma coisa você vê com outros fatores de risco para câncer que no processo de trabalho. Por exemplo, a gasolina tem uma grande quantidade, uma grande concentração de benzeno. Ele pode ser reduzido ao máximo e até mesmo criar mecanismos no posto de gasolina para que o trabalhador tenha o menor contato possível. Então, são medidas que são factíveis, que podem minimizar em muito o risco daquele trabalhador vir a ter uma doença que não é aguda, não aparece de repente, mas depois de 20, 30 anos ele pode manifestar. No caso da região nossa, uma região tem uma base na agricultura, no café, em outras lavouras, e existe o agrotóxico. Se a pessoa fuma, mais essa combinação desses produtos utilizados na lavoura é um agravante. É bombástico, Eu diria assim, que o trabalhador hoje é um dos grupos ocupacionais mais expostos. Não só a questão dos agrotóxicos, que não são poucos. O problema do agrotóxico, geralmente, o trabalhador, o agricultor não lida apenas com um produto químico. Ele lida com uma mistura. E o que a gente sabe hoje é o efeito de um
um agente, de um produto, a mistura deles, esse efeito pode ser multiplicador, né, para provocar câncer, e não só câncer, mas outros eventos de saúde que já são comprovados. São os casos das intoxicações agudas, né, a questão dos abortos espontâneos, da infertilidade. Então, tem vários outros efeitos associados ao uso do agrotóxico, não necessariamente somente o câncer, embora o uso de agrotóxicos esteja associado a mais de 15 localizações primárias de câncer. Então, há estudos que já evidenciam o risco de câncer aumentado para câncer do sistema nervoso, para os cânceres hematológicos, câncer de pulmão, de bexiga, de rim e uma série de outros. São mais ou menos 15. Então, o que a gente recomenda hoje, está se recomendando no Brasil inteiro, se não é um problema de Andradas, isso é um problema de Brasil. O Brasil é o primeiro produtor, o primeiro consumidor de agrotóxicos do mundo. E esse ranking a gente não gostaria de ter mais, dado esses efeitos à saúde e outras questões importantes. Mas em relação a isso, a gente recomenda que o Brasil, os agricultores, na medida do possível, substituam o uso de agrotóxicos por outras técnicas da agroecologia, que priorize, né, a sua lavoura, o seu cultivo totalmente livre de agrotóxicos. Para isso, eles precisam de um suporte, e está aí outros órgãos, né, até alguns públicos, como a Emater e outros, que podem dar esse suporte aos agricultores, principalmente da agricultura familiar. Então, eu acho que urge a necessidade da gente pensar enquanto sociedade, de também fazer a sua parte, né, e escolher alimentos livres de agrotóxicos, alimentos orgânicos, que são mais saudáveis à saúde, né, mais saudáveis. Equipamentos de proteção, muitas vezes são recomendados, muitas vezes ficam de lado. Eles contribuem para evitar? A questão é a seguinte, não existe, a gente culpa muito o trabalhador, né? Qualquer evento, ele não usou o equipamento de proteção individual que deveria, ou ele não fez isso, não fez aquilo, não usou luvas, manipulou, mexeu aquela cauda, não tomou as medidas necessárias. Mas já existem estudos que comprovam que mesmo que ele usasse toda aquela paramenta, toda aquela roupa, ele ainda continuaria exposto, às vezes talvez mais exposto ainda, porque esse líquido, né, agrotóxico, ele entra pela roupa dele, por baixo da roupa, e concentra mais ainda o agrotóxico. Depois o trabalhador vai chegar em casa, quem vai lavar a roupa dele? A esposa. Então ele também acaba contaminando toda a família. Então, em relação aos agrotóxicos, em relação ao amianto, em relação a vários outros agentes químicos, a principal recomendação para prevenção é a substituição desses produtos. Aqui na nossa região, vocês têm um levantamento dos principais casos de câncer? A gente tem um levantamento não da incidência de câncer, porque o Andradas ainda não tem um registro de câncer de base populacional, nem um trabalho mais sistematizado nessa questão. A gente tem o sistema de mortalidade ativo de Andradas, que a gente andou pesquisando na época que a gente começou o estudo aqui na região, e a gente viu alguns tipos de câncer que mais matavam as pessoas, e dentre eles estava o câncer hematológico. O que acontece é que a gente não conseguiu comprovar esses dados com estudos de validação dos óbitos. Então, a gente resolveu fazer um estudo mais profundo, principalmente em relação ao que mais preocupava a população na época, que era a questão da radiação. Então, nós fizemos a medição junto com o CENEM, com a Secretaria de Estado de Saúde, uma medição de todos os níveis de radiação natural na região. E hoje a gente pode dizer que esses níveis eles não são tão alarmantes assim. Existem apenas 3 pontos importantes com elevada radiação, e a radiação gama, que é natural, é externa, né? Na rua, a gente mediu nas ruas, mas existem alguns pontos de radônio que foram medidos nas casas, alguns níveis mais elevados. Então, a gente está fazendo essa orientação à população. Como o radônio é um gás, se você adotar medidas como abrir as janelas, as portas e aumentar a ventilação interna da sua casa, você reduz bastante os níveis de radônio. Em relação ao câncer,
nós vamos continuar contribuindo com o município para a gente sistematizar melhor essa questão dos casos da doença em si. Então, à medida que surgir um caso de câncer, a gente ter o registro de todos os casos, quais as localizações, onde foi tratado, para a gente ter um monitoramento maior desse tipo de caso. Da exposição principal a gente já tem. Agora a gente precisa ter da doença aqui na região, no município. E, aliado a isso, a gente precisa atentar para outros fatores, como você mesmo já pontuou. Além da radiação, a gente tem o problema dos agrotóxicos, que a gente sabe que é relevante na região. A gente pode ter outros fatores de risco que não foram ainda medidos, que a gente precisa conhecer, identificar e intervir, né? Porque a principal forma de você prevenir, reduzir os casos de câncer em qualquer lugar, em qualquer município, estado, é você investir fortemente na prevenção. Então, essa questão do trabalho, ela é importante porque a gente pensa só, ela tem uma relevância muito maior do que o ambiente de trabalho. É o ambiente em si, o meio ambiente também é afetado. Quando você tem um local de trabalho que você contamina, né, que os trabalhadores são mais expostos, mas você contamina, por exemplo, na agricultura, o ar, o solo e a água. Né? E quem consome os alimentos que são produzidos lá, a população geral. Quem consome a água que é contaminada por agrotóxicos, a população geral. Quando você fala na questão do amianto, você pode chamar amianto, só lá na mina quem produz. Não, você tem todo o transporte, quem transporta amianto, a sua casa, o pedreiro, o pessoal da construção civil que lida com aquele material e a população geral. Porque cada fibra que se desprega de uma telha, de uma caixa d'água, ela vai para a atmosfera e acaba podendo ser respirada por qualquer, né, expor toda a população e não apenas um grupo de trabalhadores. Ou seja, é todo um conjunto. Todo um conjunto. Então a mulher vai para uma fábrica, vai trabalhar numa indústria, por exemplo, indústria de alumínio, não sei se tem aqui em Andrade, mas tem em Poços, alguns pode ser, né? O trabalhador vai para uma indústria dessa. Isso é um exemplo. Quando ele volta, ele vai ter a roupa dele, quem vai lavar é a esposa. Eu não sei se isso acontece na indústria lá, não estou dizendo, estou dando um exemplo. Né? Ou quando ele vai trabalhar mesmo na lavoura, quando ele volta, a mulher que vai lavar. E existe o ar, né? O ar, a água, que dissemina, que essas coisas são espalhadas com muita facilidade. Então, todo o ambiente do entorno de um posto de gasolina, de uma indústria, ele acaba também sendo atingido. E para câncer, a gente deve sempre reforçar, não existe limite seguro de exposição. Então, uma fibra, um miligrama, uma pequena quantidade, qualquer agente desses que já foi reconhecido como cancerígeno, pode ser suficiente para iniciar um processo de desenvolvimento de câncer. Então... Tá certo. Berenice, eu agradeço a sua participação aqui. Até a próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada a todos. Conversamos no TV Atende com o Birani Barros Otero, do INCA.